Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 9, 10. Atos capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 1. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada italiana, um homem religioso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora nona do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão, curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Versículo 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar quase à hora sexta. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase e viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos quatro cantos e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: Não chames comum o que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Agora está Gálatas capítulo 3, apenas o verso 27 e 28. Gálatas 3, 27 e 28. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Já não há judeu, nem grego, não há também escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 11. E vos revestiste de novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Quando nós vemos aqui a história deste homem, um homem importante, Cornélio, capítulo 10 de Atos, nós podemos ver aqui que nesse capítulo 10 de Atos, nós vemos a igreja em seu caráter celestial revelado a Pedro. Até então, Pedro não tinha tido ainda uma visão do que, de fato, o que significava a igreja e como a igreja era, segundo o conselho eterno de Deus, como que a igreja era de fato aos olhos de Deus. Porque para Pedro, certamente a igreja só se resumia ao povo judeu. Mas aqui agora está um homem gentil, Cornélio. Aqui então a igreja ela começa a ter a sua expansão no que concerne a grande visão celestial do que é a igreja segundo Deus.
de quem realmente a igreja se compõe. Quem são esses que a igreja se compõe? Não é apenas um povo exclusivo. Claro que existe uma promessa, sim, para Israel, não há o que se questionar quanto a isso. Mas agora, os textos que nós acabamos de ler é muito claro no que concerne a quem de fato faz parte da igreja arrolada nos céus, conforme o conselho eterno de Deus em Jesus Cristo. Então aqui, na verdade, quando nós vemos a vida e nós vamos voltar para esse texto e permanecermos nele por enquanto, de Atos capítulo 10, nós vemos aqui algumas coisas interessantes acerca deste homem, Cornélio. Mas sobretudo, irmãos, este homem, ele era um homem que ele entendia que a forma que ele estava fazendo o levaria a ser salvo. Primeira coisa que o texto nos diz, que este homem era um homem religioso, temente a Deus, dava sua esmola e as suas orações tinham chegado aos céus. Ou seja, Deus estava olhando para ele. Deus estava com os olhos nele. Certamente esse homem aqui, no que concerne às obras, na sua vida, ele envergonha muitos cristãos. Ele envergonha muitos cristãos. Há muitos cristãos que, porque entendem que são salvos pela graça, não tem que mais que desenvolver a sua salvação. E é totalmente ao contrário. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, ser salvo pela graça é um primeiro passo para o desenvolvimento da nossa salvação. E não é o único passo, é o primeiro passo. Então precisamos desenvolver a nossa salvação. Mas na verdade, esse homem aqui ele fez o caminho inverso. Ele fez o caminho das obras. Então, certamente, ele era um homem que frequentava, digamos assim, os cultos da sinagoga, né? Ou os cultos do templo. Era um homem que dava os seus dízimos corretamente. Era um homem que certamente orava muito. Mas a luz não tinha brilhado no seu coração ainda. A revelação de quem Cristo era, sua pessoa, sua obra, o que era a igreja, não tinha revelado no coração dele. Necessitava dessa luz. Necessitava realmente dessa luz penetrar no seu coração para ver o supremo propósito de Deus em Cristo Jesus. E o que significava isso desde a eternidade passada, em que Deus estabeleceu isso no seu coração. Mas aqui está esse homem. Então, este homem, a palavra diz que ele teve uma visão e que nessa visão, o versículo 4 fala assim, olha, tudo isso que você tem feito tem subido de memorial diante de Deus. Então faça o seguinte, encaminhe aí algumas pessoas, e ele encaminha algumas pessoas e mais um soldado também era religioso, o texto vai continuar dizendo, esse soldado vai até Jope, aonde Pedro estava. E Pedro tem essa visão aqui desse lençol, desse grande lençol, descendo do céu, e com vários animais ali, de quadrúpedes. E nessa visão o Senhor então vai também se revelar a Pedro, que ele não considerasse comum aquilo que não era comum para Deus. Então aqui tem a visão da igreja através agora dos gentios, esses animais imundos. E aí nós vamos lembrar de um texto que nos fala muito também, para complementar esse texto, que é Efésios capítulo 2, quando fala que naquele tempo, no versículo 11, naquele tempo, vocês devem lembrar, ele fala assim, portanto lembrai-vos, que naquele tempo, vocês, gentios na carne, vocês estavam o quê? Separados de Cristo. Vocês estavam separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Vocês estavam sem esperança e vocês estavam sem Deus no mundo. Mas agora, o versículo 13 vai dizer assim, mas agora em Cristo Jesus, e aí veja o fundamento aqui, em Cristo Jesus. Agora em Cristo Jesus, vós, gentios, que estáveis longe, o que aconteceu em Cristo Jesus? Vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo vocês foram aproximados agora às mesmas realidades da promessa e da aliança feita a Israel. Pela cruz de Cristo, em Cristo Jesus. Agora aquilo que era comum, aquilo que era imundo, segundo o que Pedro estava entendendo,
Não é mais. Em Cristo Jesus, agora tudo se tornou santo. Tudo se tornou adequado. Então era necessário que Pedro entendesse isso. E graças ao Senhor, esta foi a porta que o Senhor utilizou para avançar o seu reino e avançar a sua igreja através dos gentios, através desse homem chamado Cornélio. Portanto, amados irmãos, o Senhor aqui se revela a este homem, Cornélio. É como aquela parte de João 8,12, que diz que Jesus disse àqueles judeus, uma outra cena muito importante também. Ali o Senhor também se revela, João 8,32, o Senhor se revela e diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De qual verdade que o Senhor está falando? A verdade de que todos são pecadores e que todos necessitam do perdão de seus pecados. Esta é a verdade. A verdade é que o Filho de Deus é aquele que veio e que é o único caminho que pode conduzir tanto os judeus quanto os gentios à salvação. Esta é a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade é uma pessoa, porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a verdade é uma pessoa. A verdade não é um compêndio de doutrina. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Porque o escravo não fica para sempre. No próximo versículo ele vai dizer, o que é o escravo? O pecado. O pecado não vai nos dominar para sempre. Sabe por quê? Porque chegará um dia em que esse pecado, do qual habita no nosso corpo, o que vai acontecer com ele? Com a vinda do nosso Senhor? Ou quando nós partimos para o Senhor, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser extirpado da nossa vida. Mas ele vai continuar dizendo, mas o Filho permanece para sempre. E aí ele vai continuar dizendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem é que nos liberta, amados irmãos, do pecado? O Filho. Não é a religião. Não é a religião. Não é ter uma vida religiosa que nos liberta do pecado. É o Filho. É o que o texto está dizendo. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a verdadeira liberdade que o homem precisa na sua vida. A vida do Filho. Porque somente essa vida pode nos libertar do pecado que habita em nós. Então não é religião. Não é um compêndio de doutrina. Não é um compêndio de mandamentos, faça isso, não faça aquilo. Não, é o Filho. É o Filho, a pessoa bendita do Filho. Então agora Pedro vai. Essa luz brilhou no coração de Cornélio. E também, de uma certa forma, também brilhou no coração de Pedro. Porque ele vai dizer assim, ele vai lembrar-se de Deuteronômio 17, falando assim, Deus, de fato, não faz acepção de pessoas. E Deus não faz mesmo. Deus não faz acepção de pessoas. No que concerne a salvação. No que concerne a salvação, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento de seu Filho Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Para isso que, de alguma maneira, Ele enviou o seu Filho para salvar esses homens que vêm a crer no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Então agora, este homem chamado Cornélio tem essa revelação do alto. E Pedro, o que ele vê naquele grande lençol? Ele vê que algo realmente também estava sendo preparado, algo tinha sido preparado também para os gentios. E ele fala aqui no capítulo 10, versículo 38, veja, 34 na verdade. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse, na verdade eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Agora ele viu, nesta revelação, falando realmente, a salvação veio para os gentios. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Mas, olha o verso 35. Mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça, é aceitável a ele. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Esta palavra que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E ele segue o texto, amados irmãos. E o que acontece no versículo 44? Que enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E surpreenderam-se que os que criam na circuncisão,
Os que muitos vieram com Pedro, ou seja, digamos assim, aqueles religiosos, aqueles judeus falam assim, mas como isso é possível? Ora, a salvação não é só para nós, os judeus? Cristo não veio só para nós? Como que agora é isso? Não. Agora aqueles que também estavam com Pedro, diz o texto, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo. E o texto segue e quer dizer que todos aqueles que estavam ali foram batizados. Porque o próximo passo da salvação é o batismo. Então não tem como dizer assim, eu sou salvo, mas o batismo eu vou esperar. Batismo, quando eu entender, aí eu fizer um curso aí de 1 ano, então vou me batizar. Tem pessoas que estão nesse curso há muitos anos e ainda não se batizaram. Porque o batismo é um mandamento. Se o próprio Senhor, Ele nos dá exemplo que Ele mesmo se batizou. Então alguns ainda resistem ao batismo, mas é um mandamento. Então o próximo passo da salvação, depois de crer no Senhor Jesus, é o batismo. Não, mas aí o texto está dizendo que então, aqui primeiro você recebeu o dom do Espírito Santo. Não, amados irmãos, não há uma ordem aqui. Primeiro recebe-se o dom do Espírito, depois se batiza. Não há uma ordem aqui. A única ordem que nós vemos é crer no Senhor Jesus, e aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Então o que nós vemos aqui então, nessa situação toda, amados irmãos, o que nós vemos é que a igreja, então, queridos, amados, ela é composta de várias pessoas que creram no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que nós lemos aqueles 2 textos de Gálatas e também de Colossenses. Onde não pode haver nem judeu, nem grego, nem circuncisão, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E aqueles que foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Ou seja, Cristo veio habitar no nosso interior agora. Então a igreja é composta de várias pessoas, de várias raças. Certamente por aqueles que foram reconciliados com Deus mediante a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que nós estamos, irmãos, então, tocando nesses aspectos, parece que nos aspectos da iniciação daqui da salvação? Porque nos parece que ainda é necessário evangelizar os cristãos em alguns aspectos no que concerne a salvação. Para ver realmente o posicionamento ou a posição que temos daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Vamos abrir um texto, por gentileza, em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Vamos pegar aqui alguns textos para nós juntos, para nós entendermos essa questão da salvação. Não é a intenção aqui falar sobre a justificação pela fé, mas para nós entendermos que a salvação ela é desenvolvida pela graça. Bom, então o texto nos diz assim, capítulo 3, verso 9. Então o que? Somos melhores do que eles? Melhores do que os judeus? Que Paulo está falando? Somos melhores do que os judeus? De maneira nenhuma. Pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. A palavra de Deus está dizendo isso. Como está escrito, não há nenhum justo, não há nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. Aí a gente pula para o verso 19. Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Está vendo, irmãos? Todo mundo se torne culpado diante de Deus. Por isso, olha o verso 20. Por isso que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista. Porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Então, Cornélio era um homem temente a Deus, religioso,
Realmente ele era. E aquilo tinha subido memorial para ele. Mas aquilo não era a condicionante para ele ser salvo. Para ele ser salvo, ele precisava dar esse próximo passo aqui do versículo 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei dos profetas. De quem ele está falando aqui? Ele está falando do nosso Senhor Jesus. Em Cristo Jesus agora foi manifestada a lei que a lei e os profetas falavam. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Veja, para todos e sobre todos que creem. Não é pelo que eu faço. Não é pelo que eu faço. Não é pelo que eu sou. Não basta ser criado num berço cristão. Não basta ser cristão desde criança. A questão é, crer no Senhor Jesus pela fé. Você aceitou o Senhor Jesus pela fé como o seu Salvador? Você aceitou o Senhor Jesus pela fé como sua única justiça? Que somente Ele pode justificar você diante de Deus? Que aquilo que eu e você fazemos como obras não servem para a salvação? Não serve. Por mais que tente ser corretinho, bonitinho, fazer todas as coisas corretamente, mas isso não salva ninguém. Não justifica ninguém diante de Deus. O que justifica as pessoas diante de Deus é a justiça pela fé em Cristo Jesus. E nisso não há acepção de pessoas. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser saudável, pode não ser saudável. Nada disso justifica diante de Deus. O que justifica o homem diante de Deus é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Por isso que ele está dizendo, sendo justificados, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos pecaram. Bárbaro, cita, livre, escravos, homem, mulher, todos pecaram. E qual é o único caminho então? Agora para retornar então, para ser justificado diante de Deus? Jesus Cristo, justiça nossa. Ele é a nossa justiça. Então em Jesus Cristo nós somos justificados. Ele nos justifica diante de Deus. É por isso que nos convinha um sumo sacerdote tal como este, perfeito, imaculado, sem qualquer sombra do pecado e feito mais alto do que os céus. E sabe o que esse sumo sacerdote está fazendo diante de Deus agora? Ele está intercedendo por aqueles que ele justificou através da fé. É isso que esse sumo sacerdote, o mediador, está fazendo diante de Deus. Por isso que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Então o texto nos diz assim, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Olha o verso 28. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E é ele Deus somente dos judeus? Não. Não é ele também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que há um só Deus que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Então, amados irmãos, a salvação e a justificação é pela fé, não é pelas obras da lei. É pela fé em Cristo Jesus. Porque todos pecaram e carecem, ou estão privados, estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão destituídos da presença de Deus. Por que tudo isso? Porque agora esses que estão justificados diante de Deus, eles fazem parte do quê? Eles fazem parte da igreja, o corpo de Cristo. E o que é, então, fazer parte da igreja, o corpo de Cristo? Bom, nós sabemos que em Gênesis capítulo 1, vai nos dizer assim no verso 1, que Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Certo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas alguns estudiosos vão nos dizer que entre o versículo 1 e o versículo 2 houve um problema ali. Houve um problema. E esse problema foi a rebelião de Lúcifer. Conforme os textos de Isaías,
Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28 vai nos dizer o que aconteceu com Lúcifer. Quem ele era e o que aconteceu com ele. Está lá registrado, depois os irmãos quiserem ler, Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Então, quando Lúcifer ele foi precipitado para a terra, houve um caos. Então o caos se instalou. Então ali, quando o texto diz a terra era sem forma e vazia, na verdade, a palavra correta, a terra se tornou. Ela se tornou sem forma e vazia. Por que ela se tornou? Por causa da precipitação de Lúcifer e uma terça parte dos anjos. E aí foi o problema. A terra se tornou sem forma e vazia. Mas aí o versículo 3 também de Gênesis vai dizer assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. E nós conhecemos todo aquele capítulo 1 de Gênesis quanto à criação. Mas no capítulo 3 nós temos o quê? A queda do homem. Mais um caos. O pecado entrou no mundo. E por isso que todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da presença de Deus. Porque a presença de Deus, aquela harmonia que existia no Éden, aquela harmonia que existia entre Deus e o homem, o que aconteceu? Ela foi perdida. Ela foi perdida. E o caos do capítulo 1, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, depois agora o caos do capítulo 3. Então, imagine, duas situações caóticas neste universo aconteceram. Primeiro a rebelião de Lúcifer e depois o pecado do homem no jardim do Éden. Mas como Deus é um Deus que cumpre os seus propósitos e nada vai impedir de Deus cumprir os seus propósitos, porque Ele é um Deus que estabeleceu a sua vontade em Cristo Jesus. E tudo isso certamente estava assim no conhecimento de Deus, porque ninguém pode pegar Deus de surpresa, nem mesmo o pecado pegou Deus de surpresa. Então o que Deus faz? Ele manda o seu Filho amado na forma de carne, o Verbo de Deus, e nós conhecemos toda a narrativa dos evangelhos e por aí vai. E aonde nós chegamos com tudo isso, amados irmãos? Que Deus sempre e agora tem buscado fazer esse caminho junto agora com um povo que Ele uniu através da cruz de Cristo, a igreja. Esse caos que nós estamos vendo agora, tudo isso que nós estamos vendo há muitos anos e agora de uma forma mais acentuada nesses últimos dias, mas isso está acontecendo há muito tempo. É porque hoje, na verdade, as informações chegam de modo mais rápido. Nós temos tudo ao vivo se nós quisermos. Mas vamos nos lembrar do dilúvio. Vamos lembrar do dilúvio, então? Alguns estão olhando, observando a situação que está acontecendo no Brasil agora. Mas e o dilúvio? E o dilúvio, irmãos? Vamos percorrer a Bíblia. Porque o grande problema de muitos cristãos é que eles deixam se levar pelas notícias da internet, mas não gastam tempo com as notícias da Bíblia. Não olham para o que a Bíblia está dizendo e mostrando. Preferem gastar 1 hora, 2 horas em frente de uma televisão ouvindo essas coisas, mas não gastam 1 hora, 2 horas de joelho aos pés do Senhor com a Bíblia aberta. Alguns estão achando, na verdade, que há um juízo, sim, pode ser que há esse juízo sobre esse povo, mas sobretudo é um sinal para os cristãos, para aqueles que são da igreja do Senhor. Só você ler Lucas 21, você vai ver do que nós estamos dizendo. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está mais próxima do que antes. É isso que Lucas 21 vai dizer para nós. Mas o que muitos cristãos preferem? Não. Preferem se deixar levar por notícias. E aí o que acontece? Começam a se desanimar na fé. Cristãos temporários não vão subsistir no tempo do fim. Vão abandonar a fé. Porque a sua fé não está firmada em Cristo Jesus. Ela está firmada em outras coisas. Nas suas emoções, nos seus pragmatismos, nos seus misticismos e muitas vezes no liberalismo que está operando hoje neste mundo religioso. Mas se todo cristão estivesse com a Bíblia aberta e com a contemplação da face do Cordeiro, o que haveria? Haveria revelação.
revelação nos seus corações, porque o Espírito Santo foi dado a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Então é isso, amados irmãos. Mas o desespero tem tomado conta do coração dos cristãos. Por que são desesperados? Porque não conhecem o Deus da Bíblia. Não conhecem o Deus da casa de Deus. Não conhecem o Deus da casa de Deus. Estão na casa de Deus, mas não conhecem o Deus da casa de Deus. Então têm sido dias desafiadores. Portanto, agora então, o que esse nosso amado Pai, nosso querido Deus, está fazendo nesses últimos dias? O que Ele vai fazer? É aquilo que Efésios capítulo 1:10 vai nos dizer. Por gentileza, abra aí esse versículo, que é um versículo muito conhecido, amados irmãos, que o Senhor diz, Paulo, através do Espírito, diz, na verdade: tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Olha o versículo 10. Que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele possa reunir, a versão dos irmãos diz, possa convergir. Então Ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo. Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Então todas as coisas vão se convergir em Cristo Jesus. Todas as coisas vão ser restauradas em Cristo Jesus. Novos céus e nova terra, conforme fala Apocalipse, capítulo 21. Novos céus e nova terra. Mesmo diante das duas grandes tragédias, a rebelião de Lúcifer, a queda do homem. Não, irmão, mas nós estamos tendo tragédia agora. Não, mas as duas maiores tragédias foram essas. Porque tudo o que está acontecendo advém dessas duas. Mas sobretudo da queda do homem, do pecado que entrou no mundo. Tudo isso é resultado desta queda, do pecado deste homem. Então as duas maiores catástrofes que existiram foi essas duas. A rebelião de Lúcifer e a queda do homem no Jardim do Éden. Mas agora, amados irmãos, na plenitude dos tempos, Deus fará com que todas as coisas sejam novamente reunidas em Cristo Jesus. E tudo volte a ser harmonioso. Todas as coisas. Sabe por quê? Porque Colossenses 1, verso 16 e 17 vai dizer assim para nós. Porque nele, em Cristo Jesus, todas as coisas foram criadas. Nos céus, na terra, invisíveis, visíveis, sejam elas tronos, dominações, principados, potestade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, por isso que todas as coisas vão convergir ou vão reunir novamente para Ele em harmonia. Todas as coisas. Sabe por quê? O versículo 17 vai falar assim, Colossenses 1. Ele, o Senhor Jesus, é antes de todas as coisas. E todas as coisas nele subsistem. Então nós precisamos tirar os olhos realmente da onde não é para estar nossos olhos. E colocar os nossos olhos naquele porque todas as coisas subsistem, ou seja, o nosso Senhor Jesus. Porque nós estamos nele. Não fomos que lemos em Gálatas? Todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestiste. Nós estamos em Cristo. De uma certa maneira, nós já nos convergimos a Ele. Mas, de uma maneira completa, de uma maneira perfeita, quando vai acontecer isso? Na plenitude dos tempos. Quando Ele aparecer em glória nos céus. Então, todo esse caos causado se acabará. Se acabará. E sabe o que mais, irmãos? Quando Paulo fala que nele tudo subsiste, Paulo está dizendo que ele é o começo, ele é o agente da criação, ele é o meio e também ele é o fim. O começo, o meio e o fim da criação. Então nele tudo subsiste. Até mesmo nossas vidas subsiste nele.
Graças ao Senhor por isso, amados irmãos, que tudo vai novamente ser colocado em ordem neste mundo. Tudo vai ser colocado em ordem na pessoa bendita do Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver aquela nova Jerusalém, ou seja, a composição daquela cidade, que na verdade é a composição dos filhos de Deus, a nova Jerusalém, em que estará o trono de Deus, o trono do Cordeiro e todos aqueles que, pela fé, foram justificados em Cristo Jesus. São esses. Mas onde estarão os religiosos? Não estarão na Nova Jerusalém. Não estarão. Lá não cabe religioso. Lá são para aqueles que seguiram o Cordeiro e os seus passos. Essa é a Nova Jerusalém. Aqueles que foram, de certa forma, trabalhados como uma pedra de jaspe. Foram trabalhados em suas vidas, tiveram seu caráter moldado pelo caráter de Cristo. Então, por isso que no final de todas as coisas, queridos irmãos, o versículo 18 de Colossenses vai nos dizer assim: e Ele é o cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas Ele tenha a preeminência, ou tenha a primazia. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Veja, a igreja sem Cristo, ela não existe. E podemos dizer também, Cristo sem a igreja também não é completo. Não é completo. Então, por isso que na plenitude dos tempos, haverá essa grande harmonia. Por um lado, de Cristo é sua igreja, e por outro lado, de toda a criação, de todo o universo, será trazida novamente a harmonia que existia antes do pecado. Tudo perfeito, tudo como era para ser, se não fosse o pecado ter entrado neste mundo. Agora, amados, se Deus então vai resumir todas as coisas em Cristo Jesus para a sua glória, isso tem sido uma verdade para nós como povo de Deus? Se isso é o que a palavra de Deus está nos dizendo, que Ele é o cabeça do corpo, a igreja, que todas as coisas subsistem por causa dele. Mas isso para nós tem sido uma verdade hoje? Nós temos dado lugar aos nossos afetos para que eles sejam resumidos, ou seja, reunidos em Cristo Jesus? Nós temos dado lugar para que o desejo do nosso coração também seja para Ele? Sabendo que todas as coisas vão estar nele? Temos, amados irmãos? Ou temos sido como Cornélio, antes de conhecer a verdade? Um religioso que paga os seus dízimos, que faz suas orações, que teme a Deus, mas que Deus não é o Senhor do seu coração. Nós somos Cornélio antes de conhecer a Cristo ou depois de conhecer a Cristo? Quem realmente somos Cornélio nessa história? Qual é o verdadeiro Cornélio que nós realmente somos? O religioso? Que mesmo sendo religioso, aquilo que ele fazia, a memória estava diante de Deus? Então, amados irmãos, será que as nossas ambições estão sendo convergidas para Cristo? Será que os nossos desejos estão sendo convergidos para Cristo? Será que os nossos pensamentos, será que as nossas obras estão sendo convergidas para Cristo? Será? Será que aquilo que nós anelamos está sendo convergido para Cristo? Por isso, queridos irmãos, é que Paulo continua na carta de Colossenses, no capítulo 1, verso 24, que ele vai dizer assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e cumpro o resto das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é
a igreja. Paulo era um homem convergido a Cristo. Paulo era um homem que tinha uma vida para Cristo. Ele fala assim para os irmãos de Coríntios que além dos temores ou das preocupações exteriores, o que preocupava ele dia a dia era a igreja. Eu te faço uma pergunta agora. Você tem tido preocupação com a vida da igreja? Nós temos tido essa preocupação com a vida da igreja? Nós temos realmente entendido o que é a igreja mesmo? Segundo o pensamento de Deus? Qual é o supremo propósito de Deus? Qual é o supremo propósito de Deus? O supremo propósito de Deus é Cristo e a sua igreja. Não há outro supremo propósito, porque tudo aquilo que Deus tinha planejado antes de todas as coisas, quando Cristo aparecer, tudo vai ser convergido para Ele. E nós não lemos que a igreja é o corpo de Cristo? E que esta igreja também vai se convergir a Cristo? Então qual é o supremo propósito de Deus? O supremo propósito de Deus não é o que nós estamos muitas vezes vendo na questão do cristianismo professo aí. Não é. Segundo a palavra de Deus, não. Então Paulo ele tinha o seu coração focado, ele tinha os seus sentimentos focados, ele tinha toda a sua vida resumida em Cristo Jesus. Esse era Paulo, amados irmãos. Ele não só conquistou o perdão de Deus, mas ele entendeu agora o caminho realmente que ele tinha que trilhar. Pois ele falou assim, eu cumpro no meu corpo as aflições de Cristo. Ou não, cumpro na minha carne as aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Qual tem sido a sua aflição, amado irmão? Qual tem sido a sua aflição? A sua aflição é porque pode faltar o pão de amanhã? A sua aflição é porque talvez Rondônia, este ano, atravesse uma seca terrível e você não tenha água para beber? Qual é a tua aflição? A tua aflição é que seu gado não tenha pasto? É essa a tua aflição? A tua aflição é que talvez, devido à seca que talvez nós possamos atravessar, e isto os grandes estudiosos do tempo dizem isso mesmo, que nós talvez atravessaremos uma crise hídrica. Qual é o teu medo? É ficar de não ter o que comer? Então nós precisamos recorrer novamente à Bíblia. Porque vocês vão lembrar que Abraão teve fome, passou fome no Egito. Vocês vão lembrar de Jacó com seus filhos. Então, o que tem sido as nossas aflições? É perdermos tudo? Ou é perdermos o foco, a direção do supremo propósito de Deus, Cristo e a sua igreja? Onde estão as nossas aflições? O que nos aflige? O que nos aflige quando nós levantamos? Sabe que o primeiro pensamento quando nós levantamos é: Senhor, o que eu vou ter para comer hoje? Ou é: Senhor, e a tua igreja, Senhor? E o teu povo? E a edificação do teu corpo? E o Senhor, como fica em tudo isso? Irmãos, está chegando a hora em que as provações vão se acentuar. E talvez não seja provação e perseguição contra a igreja aqui no Brasil, não, mas serão talvez provações de privações de coisas. Talvez a mesa farta ela não possa existir por um tempo. Então nós temos que recorrer à igreja primitiva. Que o que eles tinham, eles faziam o que? Eles repartiam entre eles. E não havia necessidade entre eles. E de casa em casa partia o pão. Talvez pode ser que passamos por esse momento. Não estou fazendo uma afirmativa aqui, eu estou dizendo que pode ser. Em que talvez nós como igreja tenhamos que partilhar os nossos alimentos uns com os outros. Mas se você não entender a mão que está sobre tudo isso, você vai fazer o quê? Como aquele povo de Israel, no deserto. Nos trouxesse para esse deserto que não tem água, Moisés. Nos trouxesse para esse deserto que não tem água. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos voltar para o Egito. Talvez chegue esse dia, amado irmão. Então nós vamos manter foco. O foco é Cristo e a sua igreja. Porque Deus não tem outro objetivo nessa terra aqui.
O nosso irmão nos leu um texto. E de fato é que as pessoas só abrem os olhos quando essas catástrofes acontecem. Mas nós acabamos de passar 2 anos atrás por uma pandemia. Está tudo bem, a vida continuou, porque... Mas será que continuou mesmo, amados irmãos? Será que a igreja avançou mais? Será que a igreja cresceu mais no que concerne a maturidade e ao conhecimento de Cristo? Ou será que ela começou novamente a se confortar neste mundo? A ter o seu ninho confortável neste mundo? Irmãos, nós somos um povo que habitamos em tendas. A nossa morada não é aqui. Não é aqui o lugar do nosso descanso. Mas nós queremos fazer desse mundo o lugar do nosso descanso, do nosso aconchego. Mas não é aqui o lugar do nosso descanso, amado irmão. Não é aqui. Não é aqui que nós devemos depositar os nossos pés. Mas é naquele que está para vir. E que todas as coisas vão convergir para Ele. Você já convergiu o teu coração para Ele? Você já convergiu a tua vida para Ele? Ou vai ser necessário que uma calamidade venha até você para você entender que o único caminho que nos conduz a Deus, o Pai, é Cristo Jesus, o Senhor? Será que é necessário uma calamidade nas nossas vidas, irmãos? Para voltarmos ao Senhor? Abra, por favor, Jeremias 8:7. Olha o que diz o texto. Vou ler o 6 porque há um contexto no 6. Eu escutei e ouvi, porém eles não falaram corretamente. Nenhum homem arrepende-se da sua perversidade, dizendo: o que eu tenho feito? Cada um atenta para o seu rumo. Ou seja, cada um vive a sua vida. Cada um vive a sua vida. Como o cavalo arroja-se para dentro da batalha. Mas o verso 7 diz assim: sim, a cegonha no céu conhece seus tempos determinados. A andorinha, o grou, observam o tempo da sua vinda. Porém, o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Que comparação que o Senhor está fazendo aqui, né? Ele está dizendo que a andorinha, a cegonha conhece o seu tempo determinado. Ele sabe tudo que está acontecendo, então ele já sabe o que vai acontecer se o tempo se fecha. O que eles têm que fazer? Mas o povo de Deus, não. Esse cristianismo professo não sabe e não conhece a mente e o coração de Deus. Mas quem que deveria então conhecer? Quem deveria conhecer a mente e o coração de Deus são aqueles que Paulo está falando aqui. Eu cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Por isso que ele vai dizendo assim, no verso 26 de Colossenses, que o mistério que esteve oculto de todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto a quem? Manifesto aos seus santos. Então quem tem que conhecer o tempo do Senhor é quem, amados irmãos? Os santos. Quem tem que conhecer a mente e o coração de Deus é a igreja de Deus. O mundo não. O mundo não vai conhecer. O mundo vai conhecer o juízo de Deus. O mundo vai conhecer a mão de Deus pesando. Mas a igreja deve conhecer o coração e a mente de Deus. Porque esse mistério foi revelado. Aos quais Deus quis fazer conhecer. Ou quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. Que é, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Se Romanos 3 fala que todos foram destituídos da glória de Deus, o que o texto está dizendo agora? Que através de Cristo nós temos uma esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. E esse mistério foi dado a conhecer a quem? Aos santos.
Porque somente os santos têm a mente de Cristo. Somente os santos podem conhecer o que está no coração de Deus. Somente os santos. Então, amados irmãos, sabe por que você é um separado? Porque Deus quis. Sabe por que a palavra foi desvendada para você? Porque Deus quis. Sabe por que nós temos vivido dias perseverantes e esse mistério foi revelado? Porque Deus quis revelar. O religioso não toca nessas coisas. Porque é por revelação. É por revelação. Então Deus quis. Pois que nós temos que saber qual é o supremo propósito de Deus. Cristo e a sua igreja. Por que é que nós somos justificados pela graça? O que é que Deus quer fazer de nós, amados irmãos? O que é que Deus quer fazer de nós? O que Ele quer fazer de nós é revelar plenamente a glória do Filho dele a nós. O que Ele quer fazer por nós é unir-se as nossas vidas a esse Filho de uma maneira que esta glória possa nos tomar de tal forma. Por isso que Paulo está dizendo, Cristo em vós é a esperança da glória. E como Deus fará tudo isso então, agora? Como? Efésios 3,10, abra por favor. Olha o verso 9. E fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério, que desde o começo do mundo esteve oculto, e em Deus, que criou todas as coisas, por meio de Cristo Jesus. Para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. A sabedoria com S maiúsculo, a sabedoria de Provérbios 8. Não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria de Deus será conhecida. Uma multiforme sabedoria. Porque esse texto vai nos mostrar o papel fundamental da igreja segundo a mente de Deus. Amados irmãos, aquele caos que o pecado causou. Agora, quando esses anjos aqui contemplarem, esses anjos principais contemplarem, não vão entender como que é possível isso. Como que é possível isso? Homens, mulheres, bárbaros, citas, escravos, livres. Agora eles têm um Senhor habitando neles, e nesse Senhor a multiforme sabedoria de Deus será conhecida, e nesse corpo a multiforme sabedoria de Deus será conhecida dos principados e potestades. Está vendo, amado irmão? Como para nós é muito importante sabermos a posição que, como membros e como parte do corpo da igreja, nós temos em Deus, em Cristo Jesus. O supremo propósito de Deus, e nesse supremo propósito de Deus, você está inserido. Você está inserido no coração de Deus, podemos colocar assim. E Deus, juntamente com você e com todos os irmãos e com todas as nações que Ele salvará até a vinda de Cristo, Ele vai fazer com que tudo seja conhecido pela multiforme, ou seja, várias cores, a grande variedade das cores da sabedoria de Deus, essa luz, esse brilho. Portanto, irmãos, nós precisamos realmente entender que nós não somos aquele Cornélio sem a revelação, mas nós vamos ser aquele Cornélio com a revelação, que agora está inserido nessa verdade de Cristo e o seu corpo. E aqui, amados irmãos, quem está escrevendo esse texto, quem escreveu pelo Espírito, é o apóstolo Paulo. Se tinha alguém que conhecia o que era ser religioso, era este homem.
Mas agora, ele fala, eu sofro. O resto da minha vida que resta aqui ainda, eu vou me gastar em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, no que você está gastando a sua vida? No que você está empreendendo a sua vida? Qual é a tua ambição aqui? Se a palavra acaba de nos mostrar que haverá uma manifestação da multiforme sabedoria de Deus, então qual é a tua ambição? Qual é o teu desejo? Nesses dias em que a volta do Senhor se avizinha. Em que a volta do Senhor está cada vez mais claro para nós. Qual é, amado irmão? Mas sabe de uma coisa? O Senhor voltará somente para os seus remanescentes. Voltará para aqueles que realmente têm entendido o que é o supremo propósito de Deus. Assim como ele fez quando ele chamou aquele povo que estava na Babilônia, junto com Esdras, junto com Zorobabel. Era povo de Deus. Mas apenas 42 mil, próximo quase 50 mil, voltaram para restaurar o altar, depois os muros. Por que eles voltaram? Porque eles entenderam que através dele, de uma certa forma, a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida. Eles compreenderam o que era a igreja. Eles compreenderam a igreja não apenas com a mente, mas compreenderam a igreja com o coração. E nós precisamos compreender o que é realmente a igreja, irmãos. Do ponto de vista de Deus. Nós não temos mais tempo para ficarmos pensando que eu saí de uma forma religiosa, agora eu estou em outra forma. Nós não saímos de uma forma para entrarmos em outra forma. Nós saímos de uma forma para que a vida pudesse ser manifestada em nós. Não outra forma, amados irmãos. Os irmãos não saíram de um sistema para entrar em outro sistema. Os irmãos saíram do sistema para que a vida de Cristo opere na vida dos irmãos. Os irmãos saíram do sistema religioso, no sistema dominante, para que a vida do cabeça, do Cristo exaltado, possa dominar na vida dos irmãos. Então, quem está disposto a realmente pagar o preço para que a vida de Cristo se manifeste? Poucos. Os demais querem viver a vida religiosa, a vida da sinagoga, a vida da Babilônia. Mas se você ler Apocalipse 18, a Babilônia será destruída. E o que virá depois? Novos céus e nova terra. A igreja, a esposa do Cordeiro. Porque lá na Nova Jerusalém não terá lugar para a Babilônia. Lá terá Cristo e a sua noiva. Então saia da Babilônia, do sistema religioso. Saia dessa forma e venha para a vida que está em Cristo Jesus. Venha para a luz. Pare de andar na Babilônia, buscando a forma da Babilônia, e venha para a vida. Pare de pensar Cristo como um sistema religioso e pense Cristo como uma pessoa, como cabeça da igreja, que chamou eu e você para participarmos de um corpo glorioso que será manifestado em breve na multiforme sabedoria de Deus. Esta é a igreja. E é para isso, e eu coloco isso aqui com muito cuidado, com muita reverência, porque a igreja não é qualquer coisa. E foi para isso que Deus nos chamou em Cristo Jesus. Ele nos tirou do sistema religioso, da Babilônia, para nos colocar no sistema de vida, para colocarmos na vida de Cristo, na vida da igreja, não no sistema. Não numa organização, mas no corpo orgânico, em que a vida de Cristo é manifestada. É isso que o Senhor fez conosco, amados irmãos. É isso que Ele fez conosco. O Senhor não nos quer tirar de uma forma para colocar em outra. Porque lá eu fazia assim, aqui era assim, eu fazia assim, fazíamos assado, agora vamos fazer diferente, para colocarmos outro na nossa forma. Não, nós temos que convidar outros para entrar na vida, e a vida é Cristo.
Graças ao Senhor. Que o Senhor possa completar essa palavra no seu coração.